Nesta manhã, nós chegamos no capítulo 20. Aqui, nós podemos ter um quadro mais claro sobre a situação na qual Paulo estava. Nos primeiros poucos versículos, se nos mostram que Paulo estava sob a ameaça da conspiração dos judeus. Quando ele estava em Éfeso, como nós já vimos nos últimos poucos versículos, nas últimas poucas mensagens, ele tensionou ir a Jerusalém. E o coração dele estava virado para aquela direção. E seu espírito tinha um encargo. Porque se diz, ele tensionou no seu espírito ir a Jerusalém e ver Roma. Eu gostaria de lhes dizer que, ao ler todos estes capítulos, vocês podem ver que Paulo, naquele tempo, ao menos ele tinha um encargo quádruplo. Um encargo pela igreja em Corinto, um encargo pela igreja em Éfeso, um encargo até diria mais forte, pela situação em Jerusalém, e também um encargo pela igreja em Roma. Eu lhes dei 3 ou 4 notas, lhes dizendo que, nesta área da sua situação, ele escreveu uma carta para os Tessalonicenses, certo? Provavelmente também a segunda, escrita não muito tempo depois da primeira. Daí ele escreveu uma carta para a igreja em Corinto e a segunda carta. E segundo os cálculos, as letras ou as epístolas aos Gálatas devem ter sido escritas ao redor desse tempo. E também a carta aos santos em Roma. Nos poucos primeiros versículos do capítulo 3, quando ele estava na Macedônia, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. É claro, antes desse tempo, no capítulo 19, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, certo? No capítulo 19, em Éfeso, ele escreveu a primeira carta para a igreja em Corinto. Daí, no capítulo 20, na Macedônia, ele escreveu a segunda carta para a igreja em Corinto. E daí, no versículo 3, quando ele estava lá na Grécia por 3 meses, ele escreveu a carta para os santos em Roma. Quando ele estava tão com encargo pela obra ao redor do mar Mediterrâneo, e ele tinha tanto encargo pela situação da igreja em Jerusalém, ele ainda escreveu estas poucas epístolas. E o escrever destas epístolas nos mostram o quanto encargo ele tinha, certo? Por um lado. E por outro lado, ao redor dele, os judeus estavam maquinando como matá-lo, como capturá-lo e matá-lo. Aqui se diz no versículo 1, depois do tumulto, isto é, depois do tumulto em Éfeso, depois de ter cessado o tumulto, Paulo, tendo mandado chamar os discípulos e os encorajado, despediu-se deles e foi para a Macedônia, certo? E tendo atravessado aquelas partes, isto é, na Macedônia, e os exortado com muitas palavras, ele veio para a Grécia, Acaia. Ele foi para a Grécia.
E tendo passado 3 meses lá, sem dúvida, em Corinto, 3 meses, desta vez, nesta ocasião, ele escreveu o livro de Romanos. Uma maquinação tendo sido feita contra ele pelos judeus, quando ele estava prestes a navegar para a Síria, ele resolveu retornar através da Macedônia. Ele mudou o seu caminho. Ele resolveu retornar através da Macedônia. Ele tinha passado pela Macedônia recentemente para Corinto, mas ele recebeu a notícia de que os judeus estavam maquinando em como matá-lo. Então ele decidiu navegar da Grécia diretamente para a Síria. Daí ele mudou a sua rota e foi de volta para a Macedônia, a fim de evitar a conspiração desses judeus malignos. Com isto vocês podem ver que situação difícil, em que situação difícil ele se encontrava. Ele se encontrava em tal situação difícil. Todavia, ele ainda carregava tal responsabilidade, tal encargo de cuidar do interesse do Senhor universalmente. Não apenas em Corinto, na Macedônia, mas também em Roma e em Jerusalém. E também do outro lado do mar Egeu, em Éfeso. Portanto, ele teve um encargo quádruplo. Todos nós temos que ver isto. Então, ele retornou para a Macedônia. E lá, ele navegou para a Síria. Daí, ele foi para Troade, certo? E lá ele passou algum tempo e permaneceu 7 dias. Daí no dia do Senhor, eles tiveram a mesa do Senhor. E Paulo iria deixá-los no dia seguinte. Daí ele deu para eles uma longa reunião. Eu creio que nós nunca tivemos uma reunião tão longa, durante toda a noite. E à meia-noite, um acidente ocorreu lá. Um que estava dormindo caiu da janela. E aquilo assustou todos os participantes da reunião. Mas no fim, aquela pessoa ainda viveu. E depois daquilo, ele teve a paz e o conforto de tomar a mesa do Senhor. E depois da mesa do Senhor, eles não tinham ido embora ainda. E Paulo prolongou o seu discurso até o romper do dia. Toda a noite. De qualquer forma, isto mostra que este apóstolo estava cheio de encargo pela economia do Senhor do Novo Testamento. Vocês devem perceber que o registro com algumas das suas epístolas, como Gálatas, 1 Coríntios, Romanos e assim por diante, através destas passagens da Palavra Santa, em Atos e nas epístolas, vocês podem ver que tipo de vaso excelente o Senhor tinha ganho neste irmão, Paulo. Todos devemos aprender a ver isto. Eu digo novamente, ao estudarmos a Bíblia, nós nunca devemos ser tão limitados e restritos à vista do preto e branco. Mas nós devemos ver este quadro, a fim de ver um quadro mais além, um quadro adicional. Vocês podem ter agora uma vista adicional, não apenas a vista transmitida pelo preto e branco, mas a vista retratada com toda a situação. Como um todo, com a vista de toda a situação, vocês podem ver que este homem realmente estava totalmente constituído com a economia de Deus do Novo Testamento. Assim, ele tinha tanto encargo.
Na realidade, a igreja em Jerusalém e todas as igrejas na Judéia não foram designadas a Paulo para ele carregar este encargo, certo? E ele nos falou claramente em Gálatas que Deus, o Senhor, designou Pedro para ser o apóstolo para a circuncisão, incluindo as igrejas em Jerusalém e em toda a terra judaica, certo? E o Senhor designou Paulo para ser o apóstolo para a incircuncisão, para todos os gentios. Então, ele deveria ser bastante fiel para carregar apenas o encargo das igrejas gentias, a partir da Antioquia, através das igrejas na Ásia, as igrejas na Macedônia e Grécia. E podia ir mais adiante e alcançar Roma e até os confins da terra, a Espanha. E isto teria sido suficiente. Ele não precisava carregar o encargo de volta tão longe a Jerusalém. Mas ele tinha visto a situação lá em Jerusalém. Se você for fiel e você ver a situação como aquilo em Jerusalém, como é que você pode ficar em paz? E como é que você pode ter a segurança, a certeza de que aquele veneno, aquela fonte do veneno, não iria contaminar o corpo inteiro de Cristo? E aquela era a fonte. Não precisamos de falar que aquilo era nos tempos antigos. Vocês devem realizar, mesmo nos tempos antigos, o trânsito não era tão curto. Vocês veem? Ao redor do mar Mediterrâneo, vocês veem? Vocês têm as viagens marítimas no mar, de um lado para o outro. E a história nos diz que o governo romano construiu estradas de Roma diretamente até a Ásia Menor, até alcançando Jerusalém. As viagens estavam lá. Especialmente, os judeus viajavam de um lado ao outro, a todo tempo, ao menos 3 vezes ao ano. No tempo da Páscoa, no tempo do Pentecoste e no tempo da festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano, 3 vezes ao ano eles tinham que voltar para Jerusalém. Havia tal tráfego. Então, não se podia evitar que tudo que havia em Jerusalém, eles podiam levar de volta para as suas terras gentias. Através do livro de Atos, podemos ler em suas páginas que há tal tráfego lá. E o problema lá em Jerusalém mostrava que Pedro e Tiago estavam manifestando a sua fraqueza. E eles não resolveram as coisas. E eles não cuidaram dessas coisas. Eles estavam com medo disso. E no fim, isto se tornou o encargo de Paulo. Ele cuidou disto no capítulo 15. Vocês veem? Ele foi com Barnabé propositadamente, a fim de resolver este problema. E a situação foi que a solução não foi tão absoluta. A solução não foi desarraigadora. Portanto, a raiz ainda foi deixada lá. Portanto, ele não teve a paz. Eu creio que o irmão nesta manhã estava certo, dizendo que depois daquela solução, Paulo ainda escreveu o livro de Gálatas. Naquele livro, vocês podem ver quão fraco Pedro era. Vocês veem? E quão comprometedor Tiago era. Pedro era comprometedor e Pedro estava numa situação lamentável. E aquela situação ainda existia lá. Portanto, este fiel servo do Senhor estava realmente com um encargo, com uma preocupação terrível. Ele não tinha a paz de seguir adiante no seu ministério.
no mundo gentil. Por quê? Porque a fonte lá em Jerusalém estava envenenada. Estava totalmente contaminada. E aquela fonte ainda estava fluindo com direção à Ásia, com direção à Europa, até com direção a Roma. Então Paulo não teve a paz, a certeza, o conforto de continuar, de levar adiante a economia do Senhor do Novo Testamento nesta terra, no mundo gentil. O seu coração estava lá em Jerusalém para limpar aquela fonte. Portanto, vocês podem ver, ele foi para lá uma vez. E ele foi para lá uma segunda vez. Daí ele foi para lá uma terceira vez. Certo? No capítulo 18, quando ele concluiu a sua segunda jornada, ele retornou para a Terra Santa. Ele deixou Cesareia. De acordo com o roteiro, ele deveria ter ido diretamente de volta a Antioquia. Mas ele se virou para Jerusalém, propositadamente para visitar Jerusalém, a fim de estabelecer a base para que possa fazer algo gradativamente, tendo oportunidade para auxiliar e para limpar o veneno em Jerusalém. Eu lhes digo, este é o verdadeiro quadro. Este é o verdadeiro quadro. Ele ainda estava tentando fazer isto. Enquanto ele labutava, tentando cuidar do mover do Senhor ao redor do mar Mediterrâneo, ao redor do mar Egeu, ele ainda estava com o coração em Jerusalém. Porque aquilo era a fonte. Ele não tinha a paz. Mas retornar para limpar aquele veneno. Você e eu devemos ver isto. Contudo, ele ainda era fiel até o fim. Ouçam. Quando ele chegou em Troade, o Novo Testamento nunca nos diz que eles tinham uma igreja lá. Mas lendo esta pequena passagem da palavra, vocês podem perceber que certamente havia uma igreja lá. E Paulo estava tão ocupado. Contudo, ele ainda permaneceu com eles por 7 dias. E ele tomou o dia do Senhor como a melhor oportunidade para ministrar-lhes durante a noite toda. E isto nos mostra o verdadeiro encargo de Paulo pelo corpo do Senhor. Certo? Daí ele continuou e foi para Mileto. Ele não teve o tempo lá de visitar Éfeso. Portanto, ele passou por aquela área, a fim de chegar em Jerusalém mais cedo e chegar lá antes do dia do Pentecoste. Então, ele mandou chamar os presbíteros em Éfeso e pediu que eles viessem a Mileto. Daí eles vieram. Hoje de manhã, o meu encargo principal é a sua comunhão com os presbíteros em Éfeso. Agora, vamos ler a sua comunhão com os presbíteros em Éfeso. O versículo 18. E tendo chegado a ele, ele lhes disse: Vós mesmos sabeis, como desde o primeiro dia que eu pus o pé na Ásia, como estive convosco todo o tempo, servindo o Senhor como um escravo, com toda a humildade, e lágrimas e provações que me sobrevieram. As lágrimas, as provações, provavelmente somente as provações, sobrevieram-me pelas conspirações. Não apenas uma conspiração, mas muitas, pelas conspirações dos judeus. Como eu não deixei de vos declarar qualquer coisa que fosse proveitosa.
Então, no outro versículo, na passagem seguinte, ele diz, o versículo 27, eu não deixei de vos declarar todo o desígnio de Deus. Isto nos diz que naqueles 3 anos, o que ele ensinou? Naqueles 3 anos, ele não deixou de declarar aos santos em Éfeso qualquer coisa que fosse proveitosa e vos ensinar publicamente e de casa em casa. Eu quero que os irmãos responsáveis ouçam esta palavra. Especialmente ali no tempo de Paulo, ainda havia as reuniões em casas. Ele não apenas ensinou nos locais maiores, publicamente, mas também ele fez este ensinamento de casa em casa. E isto indica que naquele tempo, as igrejas realmente tinham pequenas reuniões em todas as casas, além das grandes reuniões num lugar público. Isto está claro, certo? Solenemente testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Eu digo novamente, ele usou a palavra testificar. Testificar significa o quê? Significa que ele mesmo tinha experimentado o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor. Então, o seu testemunho foi para testificar o que ele tinha experimentado. Não era apenas uma espécie de ensinamento e pregação, mas uma espécie de testemunho, testificando o que ele tinha experimentado. Ele tinha experimentado o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor. E eis que vou amarrado no Espírito para Jerusalém. Ele percebia que problemas o aguardavam, que problemas o esperavam. Ele percebia isso no seu espírito. Eu realmente creio que se nós estivéssemos lá, nós teríamos percebido isto. Como é que nós não poderíamos ter percebido isto? Porque todos os judeus ao redor do Mediterrâneo estavam maquinando, tentando matá-lo. Não apenas aqueles na Ásia, mas também na Macedônia, na Acaia, todos os judeus ao redor do Mediterrâneo. Parece para mim que todos eles estavam trabalhando juntos, certo? Eles parece que tinham uma maquinação, uma conspiração conjunta. Mas as viagens, e no fim, na sua última visita a Jerusalém, ele foi capturado pelos judeus que foram para Jerusalém a partir da Ásia Menor. Paulo sabia disto. Ele sabia disto. Ele estava debaixo desta conspiração. Num bom sentido, Paulo não tinha coração de ir. Ele foi para a Ásia, os judeus estavam lá. Ele foi para a Macedônia, os judeus estavam lá. Ele foi para Acaia, os judeus estavam lá. Ele foi para a sua terra natal, mais judeus estavam lá. Todos estas toupeiras, estes escorpiões, estavam lá ao redor do mar Mediterrâneo, esperando capturá-lo. Como é que ele não podia ser amarrado? Ele não tinha nenhum lugar para ir. Para onde que ele podia ir? Nenhum lugar. Vocês devem perceber a situação. Ele não instigou tal situação sendo ruim, maligno. Não. Ele instigou tal situação sendo fiel. Sendo fiel à economia de Deus no Novo Testamento, pela sua obediência à visão celestial, que ele nunca desobedeceu, simplesmente porque ele era tão fiel, certo? Tão fiel à visão que ele tinha recebido a respeito da economia de Deus no Novo Testamento, então ele instigou tal oposição universal.
Sinto dizer, Tiago nunca instigou tal coisa. E Pedro também nunca instigou tal coisa. Por quê? Um era comprometedor e o outro era um tanto fraco. Vocês podem ver isto? Na verdade, tal situação já deveria ter sido instigada por Pedro. O ministério de Pedro estava adiante do ministério de Paulo, estava na frente. Mas sem dúvida Pedro sofreu. Mas vocês devem perceber que o sofrimento de Pedro era principalmente dos de fora. Mas o sofrimento de Paulo não era apenas dos de fora, mas também dos de dentro. Mesmo falando a verdade, eu realmente creio que se vocês lerem Gálatas capítulo 2 cuidadosamente, vocês poderão ver que tanto Tiago como Pedro se tornaram uma dor para Paulo. Estes dois cristãos principais, entre todos os outros cristãos, se tornaram uma dor para Paulo. Tiago se tornou uma verdadeira dor. E Pedro se tornou uma dor para Paulo a todo tempo. Paulo estava sofrendo. E Paulo fez o possível para não ofendê-los. Mas ao escrever Gálatas, Paulo era franco. Paulo disse para os receptores naquela epístola que ele enfrentou, que ele repreendeu Pedro bem na cara dele. Certo? Pedro não precisava daquela repreensão se ele tivesse sido fiel. Certo? Se ele tivesse sido fiel, ele teria compartilhado de uma grande parte do sofrimento de Paulo. Irmãos, não pensem que eu estou desprezando Pedro. Era difícil ficar em Jerusalém contra aquela atmosfera pesada do judaísmo. Vocês veem, quando Paulo retornou lá pela última vez, ele foi subjugado. Até ele mesmo foi subjugado. Eu digo a verdade, se eu estivesse lá, eu puxaria a manga do casaco de Paulo. Claro, naquele tempo ele não usava um casaco, mas eu puxaria a roupa dele. Irmão, não faça isso. Se você fizer isto, você estará contradizendo o que você escreveu pouco tempo atrás, recentemente. O livro aos Romanos foi escrito recentemente, e o livro aos Gálatas foi escrito recentemente. Como é que você pode escrever aquelas duas epístolas aos crentes gentios e, contudo, quando você volta para Jerusalém, você é subjugado? Permanecendo no templo por 7 dias, esperando pelo sumo sacerdote para vir e ofertar algo para você? Paulo, onde você está? É difícil. A atmosfera, a atmosfera era forte demais e pesada demais. Praticamente não há nenhum ser humano que pode aguentar isso. Não é de se admirar que Pedro e Tiago, todos foram derrotados. No bom sentido, todos foram derrotados. Desde que Pedro não tenha feito nada, isto indica que ele foi derrotado. Desde que Tiago fosse tão comprometedor, ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Ele foi subjugado. Na sessão seguinte, nesta manhã, nós estudaremos o capítulo 21. Foi tão forte lá. Pedro disse, olhe, dezenas de milhares de crentes no Senhor Jesus, e todos eles são zelosos pela lei. Todos são zelosos pela lei. Isto é terrível. Terrível. Portanto, Paulo estava numa situação dura.
Agora vocês podem ver o seu coração. Agora ele diz: e eis que vou amarrado no Espírito a Jerusalém, não sabendo o que encontrarei lá. Não sabendo, ele disse, mas na verdade ele já sabia, porque ele foi advertido pelo Espírito Santo. 23. É certo que o Espírito Santo solenemente testifica para mim, em cidade após cidade, dizendo que cadeias e aflições me aguardam. Mas eu considero a minha vida de nenhuma importância, como se fosse preciosa para mim mesmo, a fim de poder completar o meu curso e o meu ministério, o qual eu recebi do Senhor Jesus para solenemente testificar o Evangelho da graça de Deus. É claro, este é o mover do Senhor do Novo Testamento em propagar o Cristo ressurreto mediante o Evangelho. E agora, eis que eu sei que vós todos, entre os quais eu passei proclamando o reino, não me vereis mais o rosto. Eu creio que Paulo estava antecipando o seu martírio. Eu creio nisto. Ele estava preparado para ser martirizado. Pelo que eu vos testifico neste dia que eu estou limpo do sangue de todos os homens, porque não deixei de vos declarar todo o desígnio de Deus. Uma grande palavra. Ele ensinou isto. Ensinou estas coisas àqueles santos amados em Éfeso. Atendei a vós e a todo o rebanho, isto é, a igreja inteira, entre o qual o Espírito Santo os colocou. Vocês veem? Esta é uma palavra crucial. Os presbíteros foram designados por Paulo com os seus cooperadores. Mas aqui Paulo diz que todos os presbíteros foram postos na igreja pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os pôs como supervisores, não governadores, mas supervisores, não governadores, para pastoreardes, não governar a igreja de Deus, a qual ele obteve por intermédio do seu próprio sangue. Este versículo tem muitos elementos da assim chamada teologia. Número 1, vocês devem ver que as igrejas existem, e esta existência é devido ao Espírito Santo, e não devido aos apóstolos. Embora tenha sido os apóstolos quem designaram os presbíteros, contudo, Paulo admitiu que o Espírito Santo, a sua obra, com isso nós podemos ver que a igreja vem à existência. E esta existência deve ser a todo tempo através da obra do Espírito Santo. Em outras palavras, tudo que o apóstolo faz e fizeram com as igrejas deve ter sido absolutamente a obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem estabeleceu os presbíteros. Portanto, foi o Espírito Santo quem estabeleceu as igrejas. Número 2, que frase estranha. A igreja foi adquirida, e esta palavra obtida pode ser traduzida como adquirida ou comprada. Vocês veem? Quando vocês vão comprar algo, vocês obtêm esse algo e adquirem esse algo, certo? Deus adquiriu a igreja, comprando-a. Para comprar algo, vocês precisam pagar o preço.
E qual é o preço que Deus pagou para a compra da igreja? Deus pagou com seu próprio sangue. E Paulo aqui usa a palavra próprio. O próprio sangue de Deus. É bastante estranho. Faz muito tempo que eu tenho sido incomodado por isto. Deus tem sangue? Será que Deus tem sangue? Vocês podem ver, hoje vocês têm a teologia sistemática. Eu não penso que eles possam sistematizar esta questão. Vocês dizem, é Deus um homem? É Deus uma criatura? Não, Deus não é um homem. Deus é Deus. Ele é o Criador. Então, como é que Deus, o Criador, pode ter sangue? Então vocês dirão, este é o sangue de Jesus. Então como é que o sangue de Jesus pode ser o sangue de Deus? E o próprio sangue de Deus. Vocês podem ver isto? O próprio sangue de Deus. Digam. Como é que Deus pode ter sangue? Sim, aqui se diz isto. Procurem sistematizar isto. Este tipo de sangue pertence a Deus? Digam. Não é lógico. Jesus é Deus? Mas aqui não diz Jesus. Aqui diz Deus. Deus processado? Santos, eu devo admitir, não é tão fácil. É realmente difícil. Teologicamente, é bastante difícil. Eu lhes digo, isto anula toda a teologia. E isto mata todos os teólogos. Não precisamos dizer, não precisamos falar de tal versículo. Mesmo quando eu traduzi aquele hino da autoria de Charles Wesley, será que pode ser? Será que pode ser naquele hino, a luz? Charles Wesley diz que meu Deus morreu por mim. Quando eu estava traduzindo aquele hino, foi em 1966, quando estava viajando no Extremo Oriente, e eu fiz aquela tradução. Eu fiquei perturbado. Eu não tinha a ousadia de traduzir literalmente para indicar que Deus morreu por mim. Vocês têm a ousadia de que Deus morreu por vocês? Vocês estão certos? Quando? 20 anos atrás? Bem, de qualquer modo, leia aquele hino, Benson, hino 307, 396. Leia para nós aquela estrofe. Como é que pode ser que tu, meu Deus, morreste por mim? Como é que pode ser que tu, meu Deus, morreste por mim? Deus morreu por mim. Pode alguém de vocês aqui dizer isto 20 anos atrás? Digam. Mas este hino foi escrito 2 séculos atrás. Charles Wesley teve esta visão.
Agora, depois de um estudo completo de Lucas, eu certamente tenho a ousadia de dizer. Certo? Agora, o próprio Deus morreu por mim. Isto não se torna mais meramente Deus. Antes da encarnação, Deus não tinha sangue. Aquilo era por certo, certo? Antes da encarnação, Deus não tinha sangue e Deus não tinha morrido por nós. Mas quando Ele morreu? Quando Ele morreu depois da encarnação. Depois que Ele se amalgamou com a humanidade. Vocês sabem, depois da encarnação, o nosso Deus, o próprio Deus, Deus o Criador, o eterno Deus, Deus Elohim, Jeová, Ele se tornou amalgamado com o homem. Certo? Ele não mais era o mero Deus. Ele se tornou um homem-Deus. E nesta manhã, nós podemos dizer também as avessas. Ele era o Deus-homem. Vocês podem concordar comigo? Como um Deus-homem, certamente ele tinha sangue. Certo? Como um Deus-homem, ele certamente morreu na cruz. Não apenas como um homem. Ele morreu na cruz também como Deus. Certo? Aquele que morreu na cruz não era meramente um homem, mas um homem concebido com Deus. Certo? E nascido com Deus. Portanto, aquele homem era um homem-Deus. O próprio elemento de Deus estava naquele homem. Não apenas naquele homem. O elemento divino de Deus estava amalgamado com a humanidade daquele homem. Portanto, vocês têm um outro versículo, que é 1 João, capítulo 1 e versículo 7, que diz: o sangue derramado na cruz era o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Aquilo não era apenas o sangue de Jesus, mas também o sangue do Filho de Deus. Nós temos uma nota muito boa lá, certo? É por isto que a própria redenção realizada por este homem-Deus, não apenas pelo homem, mas por um homem amalgamado com Deus, pelo homem-Deus, portanto, a sua redenção era eterna. Se a redenção realizada na cruz fosse meramente, singularmente, algo do homem, aquela redenção talvez fosse efetiva, mas nunca poderia ser eterna. Talvez pudesse ser boa apenas para você, para uma pessoa, mas nunca poderia ser boa para todos os seus crentes, milhões. Como é que um homem pode morrer por milhões de pessoas? O homem é limitado, mas Deus não o é. Certo? O homem é temporário, mas Deus é eterno. Portanto, na redenção, há um elemento ilimitado e eterno de Deus. É por isto que a redenção é chamada de a redenção eterna em Hebreus capítulo 9. Do mesmo modo, nós devemos dizer
que o sangue derramado na cruz é um sangue eterno. Um sangue eterno. Não é o sangue meramente de um homem, mas é o sangue de um homem amalgamado com o elemento divino. Portanto, este sangue é eterno. Vocês podem ver isto? Portanto, a Bíblia diz que este é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. E agora aqui, Paulo tem a ousadia de dizer que este sangue é o próprio sangue de Deus. Amados santos, permitam-me dizer isto. Você crê? Eu creio que hoje os conceitos dos cristãos sobre Deus é o mesmo como aquele dos conceitos judeus? O conceito dos judeus sobre Deus é que Deus era Deus. Em Deus não há nenhum elemento humano, certo? Mas, eu lhes digo, o próprio Deus, no Velho Testamento, se tornou o próprio Deus do Novo Testamento. Contudo, vocês devem perceber que quando ele estava no Velho Testamento, ele era meramente Deus, sem nenhum elemento humano, certo? Mas, quando ele se tornou o próprio Deus do Novo Testamento, ele se tornou um Deus homem. Ele se tornou Deus manifestado na carne. Certo? Ele se tornou um homem-Deus. E ele entrou na Virgem humana. E ele foi concebido lá no ventre dela. E ele nasceu. Certo? A partir daquele ventre, certamente o elemento humano foi adicionado ao seu elemento divino. Nós não temos um Salvador como duas pessoas, certo? Nós temos apenas um Salvador como uma única pessoa. Mas esta única pessoa tem duas naturezas, a divina e a humana. Oh, isto é duro. Mas este é um fato. Vocês podem ver que o Deus que nós os cristãos temos, é o Deus do Novo Testamento. Não é mais somente o Deus do Velho Testamento. Mas o Deus dos judeus é ainda o Deus do Velho Testamento. Qual é a diferença entre o Deus dos judeus e o nosso Deus? O Deus dos judeus é apenas o mero Deus, sem nada humano. Mas o nosso Deus é hoje, no Novo Testamento, não mais meramente Deus. O nosso Deus hoje é um homem-Deus. Vocês não têm nenhum modo de sistematizá-lo, porque o nosso Deus hoje tem duas naturezas. Ele tem o seu elemento humano, assim como também o seu elemento divino. O nosso Deus é tanto o Deus completo como o homem perfeito. Contudo, estas não são duas pessoas. Estas duas naturezas, adicionadas juntas, se tornam um que é perfeito. Quem é esse um? O nosso homem-Deus. O homem-Deus. Mas os nossos opositores dizem que eu ensino que após a encarnação, Deus não é mais Deus, e o homem não é mais homem,
E estes dois amalgamados produzem uma terceira natureza. Isto é uma blasfêmia. Nós nunca dissemos isso. Leiam os meus livros. A partir dos livros, esses homens sutis deturpam as citações daquele livro. Naquele livro, eu falei para as pessoas claramente que o nosso Salvador hoje é Deus e homem. Ele é o verdadeiro Deus e ele é o verdadeiro homem. Ambos não perdem, vocês veem, as suas naturezas. A natureza divina ainda permanece e a natureza humana ainda permanece. Todavia, estas duas naturezas são acrescentadas uma à outra para se tornar o homem-Deus. Não há uma terceira natureza produzida. Isto é claramente apresentado e claramente definido, mas os livros malignos deturparam tudo isto. Agora, eles não ousam tocar nesta parte. Se eles tocarem, isto certamente mostra a deturpação deles. De qualquer modo, não esqueçam, o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz, é o homem-Deus. Vocês sabem, no estudo vida de Lucas, nós já apontamos que quando o Senhor Jesus estava morrendo na cruz, quando ele estava crucificado, quando ele estava sendo crucificado na cruz, Deus estava lá. Deus ainda estava lá. Certo? Porque ele tinha nascido de Deus. Ele tinha nascido com Deus. Como é que, quando ele estava morrendo, Deus foi embora, deixando-o sozinho lá? É impossível. Certo? Mas vocês podem dizer, como é que ele orou? Meu Deus, e assim por diante. Por que me desamparaste? Nós apontamos que aquilo era algo econômico. Assim como ele tinha nascido, tinha sido concebido com o Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo tinha se tornado o seu próprio elemento, até a sua própria essência do seu ser. Mas quando ele tinha 30 anos, parado ali na água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Isto não significa que antes daquela descensão, o Espírito Santo não estava nele. Na realidade, o Espírito Santo não apenas estava dentro dele, o Espírito Santo era a sua essência intrínseca do seu ser divino. Certo? Mas, economicamente falando, o Espírito não tinha descido sobre ele como o poder econômico para ele levar a cabo o seu ministério. Quando ele estava morrendo ali na cruz, este espírito econômico o deixou. Mas o essencial, o elemento essencial, a essência essencial de Deus ainda estava lá, no seu próprio ser, o qual estava morrendo na cruz por nós. Portanto, Deus morreu ali. Portanto, o sangue derramado na cruz não era apenas o sangue do homem Jesus, mas também o sangue do homem Deus. Portanto, este é o próprio sangue de Deus. Paulo, aqui, usa estas duas coisas. Número 1, o Espírito Santo. E número 2, o próprio sangue de Deus, para indicar que, no seu sentimento,
ao exortar os presbíteros de lá, a igreja é preciosa demais. A igreja é preciosa demais. A igreja está debaixo do cuidado do Espírito Santo. E a igreja foi comprada por Deus com seu próprio sangue. A igreja era um tesouro aos olhos de Deus. Portanto, Paulo dava muito valor à igreja, como Deus o fazia. Agora, Paulo estava exortando os presbíteros a dar muito valor à igreja, como Deus e Paulo o faziam. Deus dava muito valor à igreja. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Nada pode ser mais precioso do que isto. Você compra algo com seu próprio sangue. Isto indica que a coisa que você compra certamente é tão querida, tão preciosa para você. Não apenas isto. Agora a igreja está sob o cuidado do Espírito Santo. Portanto, vocês, os presbíteros, devem considerar a igreja como algo tão preciosa como um tesouro aos olhos de Deus e no sentimento de Deus. Vocês devem sentir-se da mesma maneira. Vamos continuar. Agora o versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão entre vós. Isto é algo que vem de fora, certo? Não poupando o rebanho. Lobos entrarão de fora para danificar, prejudicar, danificar o rebanho. Todos sabemos disto. E de entre vós, isto é, de dentro, de entre vós mesmos, homens se levantarão, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos, isto é, as ovelhas, após si mesmos. Certamente, no passado, nós experimentamos tudo isto, lobos de fora e os pervertidos de dentro. Às vezes, nós pensamos que na passagem do tempo, nós não trabalhamos tão cuidadosamente. Então, nós introduzimos alguma semente que produziu os pervertidos. Eu creio que muitos de nós pensamos desta maneira, certo? Quando nós vemos os pervertidos se levantando, nós pensamos, oh, nós não fomos tão cuidadosos, certo? Mas, olhem para Paulo. A igreja em Éfeso foi levantada e estabelecida e levada adiante debaixo do ministério de Paulo por exatamente 3 anos completos. Claro que Paulo foi cuidadoso, mas, a despeito de tudo isto, Paulo ainda antecipava alguns pervertidos se levantando para dizer coisas pervertidas, a fim de arrastar para longe os santos após si mesmos, para formarem um outro, entre aspas, rebanho. Portanto, nesta manhã, eu fui ajudado para crer que onde quer que o grão de trigo, os grãos de trigo sejam semeados para produzir o trigo, eu lhes digo, ninguém jamais semeou o quê? O joio. Mas o joio aparece quando o trigo cresce. Mesmo hoje, eu estudei muito
Mateus 13, sobre a questão do joio. E mesmo nesta manhã, eu ainda não posso lhes dizer de onde o joio veio. Certo? De onde o joio veio? Alguns me disseram, veio do ar. Eu digo, como é que pode ter vindo do ar? Eles dizem, pelo vento, pelo soprar do vento. O vento soprou a semente do joio para dentro do campo de trigo. E outros dizem, talvez os passarinhos trouxeram a semente do joio para dentro do campo de trigo. Mas eu não sei. De qualquer modo, onde o trigo está, o joio também estará. Isto indica, fatualmente, que onde nós, os crentes, estamos, os falsos também estarão. Simplesmente não há escapatória. Não apenas na obra nossa, mas na obra de Paulo. Paulo trabalhou diretamente por si mesmo por 3 anos para cuidar dos efésios. E no fim, contudo, ele falou para os presbíteros, vocês devem estar de alerta do fato de que um dia, alguns entre vocês se levantarão para falar as coisas pervertidas. E nós vimos isto no passado. Na China, em Taiwan, neste país, em todos os lugares. Vocês não podem esperar que não haja joio. Se não há joio, certamente não haverá trigo. Se não há igreja em Irving, não haverá pervertidos que se levantarão. Mas alguns de vocês dirão, puxa vida, irmão Lee, não prediga isto. Nós, os santos, os irmãos e irmãs em Irving, nós nunca poderemos ser os pervertidos. Aleluia, aleluia. Então, vocês nunca poderão ser, mas um dia alguém vai ser. Quem vai ser esse alguém? Nem Paulo podia saber, mas Paulo predisse isso. Ele predisse isso. No versículo 29, ele predisse que os lobos virão de fora. E no versículo 30, ele predisse que os pervertidos se levantariam de dentro da igreja. O propósito do levantar-se deles era para arrastar os santos para longe. Ouçam, este é o propósito. Através dos anos, a mesma coisa nós temos visto. A intenção deles é simplesmente estabelecer, isto é, separar um grupo de crentes para eles formarem algo. Isto está claro. Certo? Santos, esta palavra também deve ser falada para nós nesta manhã. Nós devemos tomar cuidado, acautelar-nos. Portanto, o versículo 31 diz, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de vos admoestar a cada um com lágrimas. Agora eu vos confio a Deus e à palavra da sua graça. Novamente, a palavra da graça do Senhor. Eu creio. Paulo usou aqueles 3 anos para passar adiante a palavra da graça, a palavra da sua graça, a palavra da sua graça, semana após semana. Aleluia. Graças à misericórdia do Senhor que nós temos passado adiante a palavra do Senhor por 11 anos. 11 anos. Todas as palavras foram passadas adiante
e impressas em páginas. Estou tão contente de ouvir aqueles irmãos tão jovens compartilharem ontem à noite, dizendo que quando que ele tinha 10 anos em 1970 e ele tinha os pais na igreja, e agora 14 anos depois, em 1984, ele tem 24 anos e ele agora exorta os mais jovens a serem constituídos com todas as riquezas do estudo vida. Dos estudos vida. Eu concordo com a palavra dele. Eu realmente concordo com a palavra dele. Eu realmente estou tão contente de que nesse treinamento eu vejo tantos jovens. Mesmo o teste, nesta manhã, quando o teste estava ocorrendo, eu estava pensando, puxa, certamente Orange County vai ter uma transferência. Uma transferência dos mais idosos, dos homens, para os mais jovens e para os vasos mais fracos, as mulheres. Vocês podem ver, tem aquelas meninas jovens que vêm para frente e testificar. Muito bom, estou alegre. Vocês sabem, 11 anos atrás, em 1973, nós não tínhamos nenhuma cópia de estudo vida. Agora vocês têm 12 mil do Novo Testamento e ao menos 300 do Velho Testamento. Vocês têm 1.500 mensagens de estudo vida impressas. Vocês podem comprar tudo isto e eu vou aconselhar e propor a vocês, os jovens. Vocês talvez tenham 17 anos agora. Se vocês gastarem, eu não preciso dizer 10 anos, apenas 5 anos, vocês se cobrirem com os estudos vida, com as mensagens de estudo vida, pense um pouco, depois de 5 anos, quando vocês tiverem 23, 24, 25 anos, ao máximo, muitos de vocês, os jovens, provavelmente, não apenas centenas, ao menos 1.000 ou 2.000 nos Estados Unidos, tantos jovens serão constituídos com todos estes estudos vida, estas mensagens. Não estou me gabando. Na noite de anteontem, quando o irmão Benson Phillip estava citando todas aquelas frases do estudo vida, eu estava pensando, aquelas frases saíram da minha boca? Eu estava me perguntando, falando a verdade. E os irmãos fizeram algumas molduras e foram para o meu apartamento e penduraram nas paredes. E eu li, e disse, isto são minhas palavras? O que eu quero dizer é isto. Há algo ali, e tem coisas demais lá, as quais vocês não podem achar em nenhum outro livro. Santos jovens, a restauração do Senhor depende de vocês. Nós temos muito poucos servos em tempo integral. E o Senhor precisa de muitos que servem em tempo integral. Suponhamos que vocês, os jovens, que estão aqui hoje, que têm 16, 17, 18, 19 anos, vocês, os adolescentes, se vocês penetrarem nos estudos vida, nos anos vindouros, nos poucos anos vindouros, e depois de 5 anos, todos vocês se tornarem saturados com a economia do Novo Testamento, com esses estudos da economia do Novo Testamento. Eu espero que naquele tempo, talvez 5 anos mais tarde, haja centenas de vocês que se tornarão em tempo integral. E vocês poderão ir por todas as cidades aqui. Vocês sabem que os Estados Unidos é o país mais principal hoje. E vocês poderão ir em todos os lugares para levarem a cabo
esta economia, esses estudos da economia do Novo Testamento. Vocês não creem nisso? Isso vai fazer o quê? Isto vai transformar a situação entre os cristãos hoje nesta terra. Certo? Nós estamos nos esforçando para publicar todos os estudos vida, para expor isto à comunidade cristã. Orem por isto. Mas o negócio principal é este. Eu quero ver os vasos vivos serem levantados e serem constituídos com os estudos vida da economia de Deus do Novo Testamento, da Bíblia. Orem por mim. Eu ainda tenho um encargo nos próximos anos, talvez nos próximos 5 ou 10 anos, de concluir os estudos vidas do Velho Testamento. Ao menos, eu estou buscando o Senhor e quero ao menos terminar os estudos vida do Pentateuco. Daí, a história, depois os profetas. Eu gostaria de terminar isto para completar o tesouro dos estudos vida da economia de Deus do Novo Testamento. Isto é da minha parte. Orem por isto. E da parte de vocês, os jovens, vocês, mesmo que vocês tenham 40 anos de idade, vocês ainda são jovens. E aí, a contagem da idade em Taipei é até 50 anos. Mesmo em Taipei, se você tem menos do que 50 anos, você ainda é um jovem. Isso é certo. Se você tem 50 anos de idade, você pode gastar 5 anos para se constituir com todos os estudos vida. Daí você tem apenas 55 anos. Se você viver como eu e atingir 80 anos de idade, você ainda tem 25 anos de vida. Ainda terá 25 anos de vida, um quarto de século, para levar a cabo a economia de Deus do Novo Testamento, para saturar o globo inteiro. O que vocês acham? Aleluia! Estou tão excitado. Agora me esqueci do tempo. Que horas são? Bem, de qualquer forma, eu entrego a reunião para vocês. Esqueçam o tempo.